fixa os requisitos mínimos de segurança para a amarração das cargas transportadas em veículos de carga. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, usando da competência que lhe confere o artigo 12, inciso 1 da Lei 9.503, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, e conforme Decreto 4.711, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, SNT, considerando o disposto no artigo 102 e no seu parágrafo único do CTB, considerando o disposto no artigo 30 da Convenção sobre Trânsito Viário, promulgada pelo Decreto 86.714, da qual o Brasil é signatário, considerando a necessidade de aperfeiçoar os requisitos de segurança no transporte de cargas em veículos rodoviários de carga. Considerando o que consta no processo, resolve. Artigo 1º. Esta resolução fixa os requisitos mínimos de segurança para o transporte de cargas em veículos de carga. Parágrafo único. As disposições contidas nesta resolução aplicam-se também aos veículos registrados como especiais ou mistos utilizados no transporte de cargas. Artigo 2º. Só poderão transitar nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação, transportando cargas, veículos que atendam aos requisitos previstos nesta resolução. Parágrafo único. As disposições deste artigo não se aplicam ao transporte de cargas que tenham regulamentação específica ou aquele realizado em veículo dedicado a transportar determinado tipo de carga, o qual possua sistemas específicos de contenção, como por exemplo as cargas indivisíveis. Artigo 3º. Todas as cargas transportadas conforme seu tipo devem estar devidamente amarradas, ancoradas e acondicionadas no compartimento de carga ou superfície de carregamento do veículo, de modo a prevenir movimentos relativos durante todas as condições de operação esperadas no transcorrer da viagem, como manobras bruscas, solavancos, curvas, frenagens ou desacelerações repentinas. Artigo 4º. Devem ser utilizados dispositivos de amarração como cintas têxteis, correntes ou cabos de aço, com resistência total à ruptura por tração de no mínimo 2 vezes o peso da carga, bem como dispositivos adicionais como barras de contenção, trilhos, malhas, redes, calços, mantas de atrito separadores, bloqueadores, protetores, etc., além de pontos de amarração adequados e em número suficiente. Parágrafo 1º. Os dispositivos de amarração devem estar em bom estado e serem dotados de mecanismo de tensionamento, quando aplicável, que possa ser verificado e reapertado manual ou automaticamente durante o trajeto. Parágrafo 2º. É responsabilidade do condutor verificar periodicamente, durante o percurso, o tensionamento dos dispositivos de fixação e reapertá-los quando necessário. Parágrafo 3º. Fica proibida a utilização de cordas como dispositivo de amarração de carga, sendo permitido o seu uso exclusivamente para a fixação da lona de cobertura quando exigível. Parágrafo 4º. Fica proibida a utilização de dispositivos de amarração em pontos constituídos em madeira, ou mesmo sendo metálicos, estejam fixados na parte de madeira da carroceria, exceto no caso previsto no parágrafo anterior. Parágrafo 5. Na inexistência de pontos de amarração adequados ou em número suficiente, fica permitida a fixação dos dispositivos de amarração no próprio chassi do veículo. Artigo 5º. Os veículos do tipo prancha ou carroceria aberta, transportando equipamentos, máquinas, veículos ou qualquer outro tipo de carga fracionada, deverão amarrar cada unidade de carga com correntes, cintas têxteis, cabos de aço ou combinação entre esses tipos, ancorados nos pontos de amarração da estrutura metálica da carroceria, ou
do próprio chassi, em pelo menos 4 terminais de amarração. Artigo 6º. Nos veículos do tipo carroceria aberta, com guardas laterais rebatíveis, no caso de haver espaço entre a carga e as guardas laterais, os dispositivos de amarração devem ser tensionados pelo lado interno das guardas laterais. Parágrafo 1º. Fica proibida a passagem dos dispositivos pelo lado externo das guardas laterais. Parágrafo 2º. Excetuam-se os casos em que a carga ocupa todo o espaço interno da carroceria, estando apoiada ou próxima das guardas laterais ou dos seus fueiros, impedindo a passagem do dispositivo de amarração por dentro das guardas. Neste caso, os dispositivos de amarração podem passar pelo lado externo das guardas. Parágrafo 3º. Os pontos de amarração não podem ser fixados exclusivamente no piso de madeira, e sim fixados na parte metálica da carroceria ou do próprio chassi. Artigo 7º. Para as cargas que não ocuparem toda a carroceria no sentido longitudinal, restando espaços vazios nos painéis traseiro e frontal, devem ser previstos pelo transportador, além dos dispositivos de amarração, outros dispositivos diagonais que impeçam os movimentos para frente e para trás da carga. Artigo 8º. No veículo cujo painel frontal seja utilizado como batente dianteiro, o painel frontal deve ter resistência suficiente para absorver os esforços previstos nas rodovias e adequados ao tipo de carga a que se destinam. Parágrafo único. Neste caso, fica proibida a circulação de veículos cuja carga ultrapasse a altura do painel frontal e exista a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga que está acima do painel frontal. Artigo 9. Nos veículos do tipo baú lonado, tipo Sider, as lonas laterais não podem ser consideradas como estruturas de contenção da carga, devendo existir pontos de amarração em número suficiente. Artigo 10. Nos veículos com carroceria inteiramente fechada, furgão de carga geral, baú isotérmico, baú frigorífico, etc., as paredes podem ser consideradas como estrutura de contenção, sendo opcional a existência de pontos de amarração internos. Artigo 11. Os veículos abrangidos por esta resolução, fabricados ou encarroçados a partir de 1º de janeiro de 2017, deverão possuir dispositivos de amarração de acordo com as especificações do anexo, além de observar os demais requisitos mencionados nessa resolução. Artigo 12. Os veículos fabricados ou encarroçados até 31 de dezembro de 2016 deverão cumprir os requisitos mencionados nessa resolução a partir de 1º de janeiro de 2018, facultando sua antecipação. Artigo 13. O não cumprimento do disposto nesta resolução implicará, conforme o caso, na aplicação das seguintes sanções previstas no CTB. Alínea A. Artigo 169. Quando transitar com dispositivos de fixação sem estar devidamente tensionados. Alínea B. Artigo 230. Inciso 9. Quando for constatada falta dos dispositivos obrigatórios de fixação fabricados para amarração de cargas ou mecanismo de tensionamento, quando aplicável, quando portar os dispositivos obrigatórios de fixação em mau estado de conservação, quando utilizar cordas como dispositivo de amarração de carga, em substituição aos dispositivos de fixação previstos nesta resolução. Alínea C. Artigo 230.
Inciso 10. Quando utilizar a passagem dos dispositivos de fixação pelo lado externo das guardas laterais nos veículos do tipo carroceria aberta, com guardas laterais rebatíveis, quando utilizar os dispositivos de fixação com os pontos de ancoragem não fixados nas travessas da estrutura da carroceria, ou com os pontos de ancoragem em desacordo com os requisitos do anexo 1. A linha D, artigo 235, quando transportar carga ultrapassando a altura do painel frontal e existindo a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga que está acima do painel frontal. A linha E, artigo 237, quando for constatada a ausência da placa ou adesivo de identificação contendo o nome e CNPJ do fabricante dos dispositivos, prevista no item 5 do anexo 1. Artigo 14. Os anexos dessa resolução encontram-se no sítio eletrônico do Denatran, denatran.gov.br. Artigo 15. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.